Cain era um bobo que foi esfaqueado ao tentar salvar umas garotas quaisquer, mas reencarna com poderes de trapaça no nível máximo como recompensa. No entanto, quando ele salva duas princesas lindas de serem sequestradas, a notícia do que ele é capaz se espalha, e todas as garotas do reino começam a fazer fila, loucas por uma chance de tê-lo. Na sua vida anterior, ele foi esfaqueado ao tentar salvar duas garotas que estavam sendo perseguidas por um sujeito, e enquanto morria, as garotas rapidamente correram até ele, chorando, e ele se perguntou se aquele seria o seu fim. De repente, acordou num estranho quarto real e, ao olhar no espelho, viu uma pessoa completamente diferente, o deixando apavorado. Ele se perguntou o que estava acontecendo, mas logo percebeu que estava num mundo de magia, porém não poderia praticá-la legalmente até depois do batismo, que ocorreria em seu 5º ano de vida. 2 anos depois, no dia do seu batismo, ele foi levado ao Templo dos Deuses, que possuíam o poder de conceder magia e proteção aos seres humanos. Enquanto o sacerdote o anunciava aos deuses, uma luz intensa e brilhante subitamente surgiu, e Cain instantaneamente teve uma visão de 7 deuses reunidos em uma mesa redonda. Eles o acolheram, e a deusa da morte e do renascimento revelou a ele que seu nascimento havia sido totalmente inesperado, o que o deixou chocado. Ela lhe disse que as garotas não teriam morrido mesmo que ele não tivesse agido, pois o veado teria tropeçado e caído sozinho. Cain imediatamente percebeu que sua morte como herói havia sido completamente inútil, e toda a sua autoestima desmoronou por completo. No entanto, ela lhe disse que sua ação ainda foi considerada uma boa e nobre atitude, e foi por isso que eles escolheram reencarná-lo neste mundo, concedendo-lhe toda a sua proteção. Enquanto jantavam mais tarde naquela noite, Garm perguntou a Cain sobre seu status novamente. E confiante de que o havia ocultado, ele o revelou, apenas para perceber que o status que ele pensava ter escondido não servia absolutamente para nada. Todos ficaram chocados com seu nível de estatísticas insanamente alto, e Garm o avisou para nunca, jamais, mostrar isso a ninguém, pois poderia ser facilmente visto como uma ameaça ao reino. Cain retornou ao seu quarto logo depois, se perguntando qual seria todo aquele alvoroço, e então encontrou um livro de invocação mágica sobre sua cama. Ele pensou que poderia usá-lo para invocar alguns animais fofinhos e saiu para praticar, apenas para acabar invocando um monstro poderoso, que quase aniquilou sua irmã e uma outra garota. Ele instantaneamente se lembrou da mesma cena de sua vida passada e imediatamente entrou em ação para protegê-las. O monstro teria enviado para um outro mundo de reencarnação, mas ele estava firmemente determinado a não deixar as garotas chorarem como em sua vida anterior, e conseguiu derrotar o monstro com seu poderoso feitiço mágico. As garotas correram até ele assustadas e, ao perceberem que ele estava bem, começaram a sorrir, o que o deixou muito feliz por não as ter feito chorar desta vez. No dia seguinte, durante a cerimônia de estreia de Cain, seu pai perguntou o que ele gostaria de se tornar no futuro, e ele anunciou que se tornaria um aventureiro para que pudesse proteger os sorrisos de todos. Ouvindo isso, Garm lhe disse que ele precisaria estudar muito mais para conseguir tal feito, e então providenciaria um tutor para Cain nesse sentido, o deixando extremamente animado. Depois, Cain ficou tão ansioso para saber quem era seu tutor, e assim que ouviu que o tutor havia chegado, correu para verificar a janela, apenas para acidentalmente usar um feitiço mágico que o teletransportou para fora, fazendo-o cair. No entanto, ele caiu sobre os flutuadores macios e saltitantes dos tutores, o que o salvou de quaisquer ferimentos fatais. Ele percebeu que eram 2 e imediatamente pediu desculpas, então o mordomo os apresentou como Millie e Nina. Em seguida, os tutores foram apresentados a Garm, e ele lhes disse que estariam ensinando-o por um período de 3 anos. Eles começaram seu treinamento com Millie, que o ensinava esgrima. Ela lhe disse para mostrar o que ele era capaz de fazer, e ficou chocada ao ver o garoto balançando sua espada de madeira como um verdadeiro profissional, de tal forma que Nina comentou com Millie que ele poderia ser até mesmo melhor do que ela. O ego de Millie foi um pouco ferido por isso, e ela desafiou o jovem Bro para uma batalha simulada. Ela imediatamente ficou sobrecarregada ao perceber que não conseguia de forma alguma acompanhar o ritmo dele, e os tutores se perguntaram se aquele sujeito era realmente tão jovem ou algum tipo de santo da espada com deficiência de crescimento. Nina perguntou se ele tinha a proteção do deus da guerra, e ele respondeu que sim, acrescentando que seu pai havia pedido para ele não contar a ninguém, no entanto. Millie rapidamente o passou para Nina, que então o ensinaria sobre magia. Nina lhe disse que tinha uma proteção de nível 3 do deus da magia, e sugeriu que eles começassem pelos fundamentos mais básicos. Mas o pequeno Cain simplesmente ignorou, dizendo que já havia aprendido tudo aquilo. Ele então prosseguiu, mostrando tudo o que havia aprendido do livro de magia com uma facilidade impressionante, demonstrando todos os elementos da magia, o que surpreendeu Nina, pois alguém da idade dele não deveria ser capaz de realizar magia sem encantamento e exibir os 4 elementos com tanto poder. Eles perguntaram se ele também tinha a proteção do deus da magia, e ficaram bastante surpresos quando ele respondeu que sim. Millie sussurrou para Nina que duvidava muito que houvesse algo que elas pudessem ensiná-lo, já que ele já era tão incrivelmente talentoso, o que deixou Nina um tanto incomodada. Nesse exato momento, Bro invocou uma toalha de uma caixa de itens, chocando-os completamente, e eles raciocinaram que talvez fossem eles próprios quem precisasse de tutoria. No entanto, vendo que o campo de treinamento era muito pequeno para os poderes dele, eles pensaram que precisavam de um outro local. Cain sugeriu que o treinassem fora da mansão, e todos se encontraram com o pai dele para solicitar permissão para sair, já que Cain havia superado o nível de iniciante e precisava avançar para o intermediário. Ao chegarem lá fora, Nina lhe disse para tentar alguma magia de nível intermediário apenas para Cain liberar uma explosão de fogo que quase causou um terremoto, chocando-os profundamente. Enquanto ainda estavam maravilhados com quem ele era, um coelho monstro veio atacando, mas Cain o derrotou em um único movimento. Agora que viram que ele não precisava de proteção, Nina sugeriu que eles caçassem alguns monstros, então ela imediatamente usou sua busca mágica para descobrir alguns monstros a 300 metros de distância. Cain ficou bastante divertido com isso e perguntou a ela como havia feito, ao que ela respondeu que apenas espalhou seu sentido mágico ao redor.
Kane tentou aquilo imediatamente e conseguiu com sucesso, chocando as duas garotas. Eles então foram caçar alguns monstros, e depois de derrotá-los com grande facilidade, o último fugiu. Então Kane tentou persegui-lo. Mas os tutores o avisaram para não entrar na floresta, porque monstros extremamente perigosos viviam nas profundezas daquele local e causavam um surto na cidade a cada poucas décadas. Kane percebeu que era por essa razão que a muralha da cidade era tão fortificada, então as garotas lhe disseram para ficar mais forte, para que um dia ele pudesse proteger a cidade. Voltando para casa naquela noite, Kane verificou suas estatísticas e, para sua surpresa e choque, descobriu que havia subido de nível em 100 vezes, e temia que a essa taxa, ele não só estaria sob a supervisão do Estado se descobrissem seu status, mas seria, na verdade, caçado e eliminado. Então, ele xingou esses deuses por lhe darem esses poderes insanos, embora ele só quisesse se tornar um aventureiro e viver uma vida pacífica repleta de um harém. No dia seguinte, as garotas decidiram levá-lo à guilda para que pudessem obter informações sobre monstros mais poderosos que Kane pudesse enfrentar, já que todos os coelhos monstros pareciam ser fracos demais para ele. Isso o deixou bastante animado, mas enquanto conversava com a recepcionista, este bufão feio, acompanhado de um capanga que obviamente o odiava, tentou intimidar Nina e Millie, mas Kane interveio segurando a mão do sujeito. O idiota ficou furioso e tentou exibir sua força em um jovem garoto, mas Kane usou tanto ele quanto seus homens para dar uma surra neles. Nina e Millie ficaram surpresas que ele também soubesse artes marciais, e ele respondeu que havia aprendido tudo aquilo através de livros. 3 anos depois, quando a tutoria de Kane estava prestes a terminar, Sylvia veio relatar que Millie e Nina haviam recusado estender seu contrato com Kane. Ela perguntou se deveria contatá-las novamente para pedir que reconsiderassem, mas Kane respondeu que não, dizendo que não queria de forma alguma forçá-las a ficar. No entanto, ele era imensamente grato por tudo o que elas haviam feito por ele ao longo de todo o período de treinamento e pensou em uma maneira especial de recompensá-las. Ele se lembrou que Millie uma vez mencionou que precisava de uma bolsa mágica, mas não havia conseguido uma porque estava completamente sem dinheiro. Então ele decidiu que faria algo a respeito. Ele se dirigiu imediatamente para a Floresta Profunda para lutar contra monstros extremamente perigosos. E enquanto estava nisso, um inferno massivo disparou em direção ao céu, o que fez a cidade pensar que estava prestes a haver uma nova invasão de monstros. A cidade despachou cavaleiros imediatamente, enquanto os cidadãos tremiam de medo e oravam para aqueles palhaços do início. Enquanto isso, Kane derrotava os monstros como se fossem moscas e rapidamente se retirou, mas seu lenço encardido acabou caindo no processo. Quando os cavaleiros chegaram ao local, ficaram chocados por não conseguirem sentir nenhum monstro por perto. E quando se perguntaram quem havia causado a enorme cratera no chão, de repente encontraram o lenço e perceberam de onde ele havia vindo. No dia seguinte, depois de Kane ter derrotado alguns monstros, ele apresentou as bolsas mágicas a Nina e Millie, e elas se perguntaram como ele as havia conseguido. Ele lhes disse que as conseguiu das peles de um ogro sangrento e de um dragão da terra, chocando as garotas, pois até mesmo um aventureiro de alto rank teria alguma dificuldade em derrotar monstros tão poderosos. Ele finalmente as agradeceu por ensiná-lo a comer e outros fundamentos básicos, e enquanto se preparavam para partir, elas o beijaram e disseram que ele sempre poderia chamá-las no futuro, quando crescesse. Kane fez umas loucas e intensas subidas de nível depois, após derrotar um dragão, e ficou chocado com a rapidez impressionante com que estava crescendo, mas ele continuou a manter isso em segredo absoluto de todos. 2 anos depois, quando ele faria sua tão esperada estreia na capital real, ele e sua família se dirigiram para lá em uma carruagem. Mas no caminho, Kane de repente sentiu que alguns monstros estavam tentando atacar 10 humanos a cerca de 3 km de distância e disse ao pai que eles precisavam acelerar para que pudessem salvá-los. Garm disse aos seus servos para acelerarem, mas ficou surpreso que seu radar mágico pudesse se espalhar por uma distância tão grande. No entanto, Kane logo percebeu que se continuassem naquele ritmo, chegariam lá depois que os monstros tivessem terminado de digerir os humanos. Então ele pulou da carruagem e executou a técnica de dobra de ar do Avatar. Ele chegou ao local e rapidamente passou pelos monstros como se estivesse em algum videogame com dificuldade 0, chocando os cavaleiros que tentavam desesperadamente se defender. Eles se perguntaram quem ele era, e ele se apresentou como o filho do Marquês, surpreendendo-os. Ele então curou os cavaleiros que ainda estavam vivos e guardou os corpos dos que estavam mortos em sua caixa de itens. Seu pai chegou naquele exato momento, pronto para lutar contra os monstros, mas ficou chocado ao descobrir que não havia encontrado nenhum deles. Ele logo notou o brasão na carruagem e percebeu que pertencia à nobre casa do Duque Santana. Nesse exato momento, 2 jovens damas abriram a carruagem, e ao vê-las, ele imediatamente as reconheceu como a princesa Telestia e Silk. Ele se curvou imediatamente para cumprimentá-las, mas as garotas já estavam exaustas demais e quase desmaiaram. Então Kane ofereceu fazer um pouco de magia para relaxá-las. Ele ativou a magia de relaxamento que instantaneamente as enviou a um estado de pura felicidade, e elas o agradeceram animadamente por tê-las salvado. As 2 garotas começaram a arrastá-lo entre si, e quando descobriram que ele também estava indo para a estreia, o arrastaram para dentro da carruagem delas, deixando Garm para continuar sua jornada completamente sozinho. No caminho, as 2 garotas estavam completamente obcecadas por ele, e não o deixavam em paz por um segundo, o que o deixou desconfortável, mas ele teve que manter a calma. Eles logo chegaram a uma parada para o dia, mas quando Kane tentou sair, elas o detiveram e pediram para ele passar a noite com elas, pois ainda estavam com muito medo de serem atacadas por monstros. Garm tentou salvar seu filho dessas jovens sedentas que queriam a atenção dele a todo custo. Mas as garotas argumentaram que Kane era o mais forte de todos eles, então ele tinha que ser, sem dúvida, quem as protegeria. Kane aceitou relutantemente, mas com a condição de que o quarto fosse grande o suficiente para acomodar todos eles dormindo em camas separadas.
No entanto, ao chegar ao quarto naquela noite, ele descobriu que as camas estavam perigosamente próximas umas das outras. Ele tentou protestar veementemente contra isso, mas as garotas empurraram as camas ainda mais juntas e se prepararam para dormir com ele, o que o deixou extremamente nervoso. Nos dias seguintes, Kane achou extremamente difícil dormir, pois sua salsicha também não conseguia manter uma posição reta. Eles finalmente chegaram à capital, e assim que ele desceu da carruagem com suas duas acompanhantes, o vice-capitão dos Cavaleiros Reais, Diame, apareceu. Ele prestou seus respeitos a Kane assim que o identificou, dizendo que seus homens haviam lhe informado que ele protegeu a princesa e a filha do duque. Kane apresentou os corpos dos soldados perdidos, e Diame o agradeceu imensamente por ajudá-los a dar um funeral digno aos soldados mortos. Poucos momentos depois, quando Kane se preparava para partir, Diame de repente o agarrou e disse que o rei queria vê-lo, o que o deixou chocado. Ao entrar no palácio, ele viu uma verdadeira multidão de pessoas esperando para vê-lo, e o rei o agradeceu por proteger a princesa, curar os cavaleiros feridos e preservar a honra dos soldados mortos. Então, como uma grande recompensa, o rei lhe concedeu o título de barão, uma enorme quantia em dinheiro e uma mansão, chocando a todos os presentes. No entanto, os nobres se revoltaram contra isso, dizendo que ele era muito jovem para ser agraciado com um título de nobreza. Mas o rei calou o gordo-falante, perguntando se ele próprio teria sido capaz de derrotar os orcs, assim como Caim fez. O rei então perguntou a Caim se ele estaria disposto a aceitar o status, e o pequeno irmão humildemente aceitou. Afinal, por que não? Depois o rei chamou Kane e seu pai para um salão particular para agradecê-lo novamente de forma especial, junto com o pai da senhorita Silk. Todos se curvaram a ele, o que o deixou bastante desconfortável, mas o rei lhe disse que não o estava agradecendo naquele momento como um rei, mas sim como um pai. Em seguida, o rei de repente perguntou sobre o futuro dele e mencionou que queria que Kane tomasse as mãos de Telestia e Silk em casamento, o que o deixou chocado. Eles disseram ainda que ele não se casaria com elas imediatamente, mas que poderia ficar noivo delas até atingir a maioridade. Bros perguntou quão rápido tudo estava se desenrolando, mas quando eles continuaram a importuná-lo, com as garotas sedentas já imaginando coisas, ele não teve outra escolha a não ser aceitar o noivado. Então as garotas ficaram animadas e confessaram que não conseguiam esquecer as noites que passaram dormindo tão perto uma da outra. Kane ficou chocado que essas jovens já estavam fazendo esse tipo de coisa, e não importava o quanto Kane tentasse se explicar. Ele só piorou ainda mais a situação. No dia seguinte, Kane decidiu ir à igreja para fazer algumas orações, mas aparentemente a linha direta divina estava esperando por ele, pois ele foi instantaneamente arremessado para o vazio onde os deuses estavam. Cain imediatamente começou a reclamar que suas habilidades UP eram simplesmente demais, e o deus da criação perguntou diretamente se aquele sujeito queria se tornar um semideus. Ele mencionou que semideuses estavam nas fileiras de bestas lendárias e dragões divinos, mas o avisou que havia um limite para o que ele poderia fazer naquele nível, pois ser superpoderoso era no fundo solitário. Então, como todo criador de conteúdo desesperado que já existiu, o deus implorou a Caim para que ele criasse algum entretenimento usando seu conhecimento da vida passada, porque este mundo atual não tinha absolutamente nenhum entretenimento, já que não havia um deus do entretenimento. Mais tarde, Caim relutantemente foi fazer compras de roupas com sua mãe e irmã, mas saiu de lá mais rápido do que um jovem fugindo de suas tarefas. Enquanto estava lá fora, completamente entediado, ele avistou Parma, uma velha amiga de Rini, parecendo perdida em frente a uma outra loja. Kane se aproximou para cumprimentá-la e ela ficou super animada ao vê-lo. Após uma rápida atualização sobre a vida, Kane soube que Parma estava trabalhando duro como aprendiz sob seu tio Tomenos, que imediatamente surtou ao descobrir que Kane era de sangue nobre. Kane ignorou completamente a bajulação e pediu para dar uma olhada mais atenta na loja. Depois de navegar, Kane apresentou uma ideia de jogo a Tomenos, revelando um jogo de tabuleiro chamado Reverse. O queixo de Tomenos caiu no chão, claramente impressionado. Então Kane jogou-lhe uma moeda de ouro como um investimento para um protótipo. Tomenos tentou recusar, pois ele, que estava sem um tostão, nunca havia recebido esse tipo de dinheiro. Mas Kane exibiu sua aura nobre e o convenceu a aceitar, até mesmo afirmando que aquilo era um adiantamento. Enquanto Kane saía, Rini estava lá fora, parecendo pronta para repreendê-lo por ter abandonado sua prova de roupa. Mas nosso garoto habilmente soltou umas palavras doces, insistindo que sabia que ela arrasaria em qualquer roupa de qualquer forma, de qualquer jeito. Rini instantaneamente derreteu, prometendo-lhe um desfile exclusivo mais tarde. Poucos dias depois, enquanto Rini estava ocupada transformando a casa deles em sua própria semana de moda de Paris, Sylvie apareceu para informar a Kane que Tomenos precisava dele com urgência. Kane correu para a loja, onde Tomenos revelou o épico protótipo de Reverse. Kane ficou surpreso que ele o tivesse feito tão rapidamente, e o comerciante lhe disse que teve que se concentrar unicamente no projeto, já que outros clientes só lhe pagavam migalhas. Kane imediatamente os ensinou como o jogo era jogado, e depois instruiu Tomenos a produzir em massa uma versão básica para as pessoas comuns e uma versão mais luxuosa para os nobres. Quando Tomenos mencionou estar completamente sem dinheiro para financiar o projeto inteiro, Kane jogou mais algumas moedas de ouro nele, chamando aquilo de mais um investimento. Tomenos então disse que eles precisavam de um contrato abençoado pelo deus do comércio para garantir os direitos exclusivos por 3 anos, o que eles prontamente resolveram. Kane casualmente solicitou uma edição deluxe chamativa de Reverse para impressionar a realeza, e o queixo de Tom caiu mais uma vez, porque ele acabara de conhecer o Isaac Newton deste mundo. No dia seguinte, a família de Kane chegou ao palácio para o seu grande baile. No caminho, Garm avisou Kane sobre as mães casamenteiras sedentas, que estavam à caça de maridos ricos, e Kane o assegurou de que ele tinha a situação completamente sob controle.
No baile, eles esbarraram no Duque Santana e em Silk. Silk agradeceu a Kane por ter salvado sua vida, e Kane imediatamente entrou no modo de conversa charmosa, elogiando seu vestido, o que fez o Duque Santana perguntar se aquele garoto não era muito jovem para ter tanta lábia. Kane imediatamente pediu desculpas, culpando o fato de que estava acostumado a sempre elogiar sua irmã, que não conseguia respirar sem um elogio. De repente, a família real entrou, e depois da rápida exibição de poder do rei para a multidão, a família de Kane se revezou para cumprimentá-lo. Cain prontamente chamou Telestia de deusa, fazendo o rei dizer para ele parar de bajular sua filha. Cain suavemente fez a transição apresentando ao rei um jogo especial de reverse. Impressionando-o tanto, o rei solicitou uma conversa particular mais tarde. Depois de cumprimentar a realeza, Garm aconselhou Kane a se misturar com os outros pequenos humanos como ele, mas Silk interveio imediatamente, puxando Kane para o lado para algumas bebidas. A conversa pacífica deles foi rudemente interrompida por Rabbit, um pirralho pomposo acompanhado por seus amigos igualmente desagradáveis. Rabbit esperava que Silk o admirasse, mas ela, em vez disso, entregou uma resposta fria e atrevida. Os amigos de Rabbit então acusaram Kane de desrespeitar Rabbit, revelando que ele era o filho do conhecido adversário de Kane, Marcus Corgino. Para evitar mais drama, Kane se apresentou educadamente, mas Rabbit e seus amigos erroneamente pensaram que Kane era apenas um descendente de barão, e exigiram respeito. Silk tentou intervir, mas Kane calmamente insistiu que Rabbit pedisse desculpas por ter falado rudemente na frente dela. Rabbit, ofendido, desafiou Kane para um confronto lá fora. Do lado de fora, no pátio, Rabbit e seus capangas arrogantemente exibiram sua magia pouco impressionante. Kane facilmente desviou de suas tentativas patéticas, rapidamente ficando entediado. Silk, cansada de toda aquela bobagem, finalmente revelou que Kane não era apenas um nobre qualquer. Ele era o próprio barão recém-titulado. Rabbit e sua equipe imediatamente entraram em pânico, pediram desculpas profusamente e fugiram dali, completamente humilhados. Depois, Silk animadamente disse a Kane que mal podia esperar para informar Telestia sobre todo aquele espetáculo, mas Kane desesperadamente implorou para ela não fazer isso. Silk concordou brincando em ficar quieta, mas com uma única condição, um encontro com Kane. Nesse exato momento, Telestia chegou, percebendo a conversa deles sobre o encontro. Enquanto Silk quase contava tudo, Kane rapidamente cobriu a boca dela, chocando Telestia, que chamou aquilo de algo escandaloso. Quando Kane tirou a mão, Silk esclareceu que estavam falando do encontro dela com Kane, sentindo-se excluída. Telestia fez um biquinho adorável, e Kane prometeu um encontro só pra ela, deixando-a super feliz. Super feliz, Telestia logo contou a novidade ao pai, que surgiu bem atrás dela, informando Kane calmamente que a conversa particular deles agora incluiria sua amada filha. Alguns dias depois, Kane finalmente recebeu as chaves da sua nova mansão. O conselheiro do rei as entregou pessoalmente, mas sem pedir desculpas pela ausência de sua majestade. Honestamente, Kane ficou aliviado, pois isso significava que não haveria sessões chatas e entediantes com o rei. Mas, quando ele estava prestes a escapar, o Duque Santana apareceu e o arrastou para um jogo. E como baratas atraídas por comida, mais nobres surgiram do nada e começaram a implorar por uma vez também. Depois de mal escapar com a alma intacta, Kane chegou à sua nova casa, apenas para descobrir que parecia uma garagem assombrada de filme de terror. Mas Kane não ia viver como um mago falido, então ele bateu suas mãos mágicas e deu uma repaginada completa no lugar. Em questão de minutos, o lixão se transformou em algo saído diretamente de um catálogo de fantasias. Sentindo-se um deus da reforma, Kane deitou em seus lençóis novos e estava curtindo seu sucesso até Sylvia invadir e chamá-lo lá embaixo. Ela trouxe as novas criadas e o mordomo, e após as apresentações, mandou as criadas limparem. Mas elas ficaram confusas porque Kane já tinha limpado tudo com sua magia. Sylvia saiu para pegar a bagagem e o Colon dele. O novo mordomo disse a Kane para voltar para a mansão dos pais, pois seus irmãos mais velhos estavam voltando para casa. Na casa da família, os irmãos de Kane o cumprimentaram como se ele tivesse acabado de ganhar um Grammy. Eles estavam super animados por ele ter se tornado um barão. Quando sua irmã Rennie disse que mal podia esperar para ver a casa nova, os meninos brincaram que era assombrada. No entanto, Rennie não se importou, pois acreditava que Kane a protegeria se as coisas ficassem assustadoras. Todos foram ver a casa, e o pai de Kane, Garm, ficou chocado ao ver que não parecia mais uma ruína amaldiçoada. Kane confessou casualmente que consertou com magia, sem problemas. Garm ficou impressionado, mas queria que o lugar parecesse um covil de chefão, sugerindo arte e alguns bons e velhos cadáveres de monstros montados. Como se invocado pelo caos, um grito ecoou pelos corredores. Kane correu para encontrar sua equipe chorando na frente de um enorme cadáver vermelho, pendurado como um troféu. O queixo de Garm caiu mais forte que a economia em recessão quando Kane revelou que era obra dele. O homem quase desmaiou, porque dragões vermelhos eram monstros de classe calamidade que normalmente precisavam de 5 aventureiros de alto nível para serem derrubados. Mas Kane, aparentemente, o eliminou como se estivesse matando moscas. Enquanto ainda estavam processando aquilo, ouviram Rennie gritar de novo, e desta vez por causa de um vaso sanitário que esguichava água. Garm tentou agir como se fosse só encanamento, mas depois de um enxague real na parte de trás, até ele admitiu que era uma inovação de primeira. Ele então soltou a bomba em Kane. Ele teria que dar uma festa de inauguração, fazendo Kane parecer que alguém lhe disse que os impostos eram retroativos ao nascimento. Mais tarde,
tarde naquela noite, Cullen entregou uma lista de nobres que Kaine tinha que convidar. E infelizmente, Cordino, o Marquês Ranzinza, que era contra seu status de nobreza, estava nela. Kaine queria pular aquele nome como um episódio filler, mas Colin insistiu. Kaine notou que o rei não estava listado e Colin explicou que apenas nobres de alto escalão podiam convidá-lo. Então veio a preparação dos presentes para os nobres que chegariam, e Sylvia disse a ele para parar de ser básico e fazer as coisas do seu jeito. Então Kaine exibiu sua magia novamente e criou taças de vinho personalizadas para seus convidados. Ele também fez bifes de hambúrguer e pediu para Sylvia fazer um teste de sabor. Uma mordida e ela quase desmaiou de tanto sabor. Quando ela tomou um gole do vinho espumante, parecia pronta para casar com a garrafa. Assim que ela estava prestes a beber o resto, Colin entrou novamente com a notícia de que o rei queria ver Kaine. No palácio, o rei fez um biquinho falso por não ter recebido um convite, alegando que o Duque Santana estava esfregando isso na cara dele. Kaine entregou o convite, e o rei se iluminou como se tivesse acabado de ser aceito em Hogwarts. Kaine voltou para casa e soltou a bomba real, revelando que Telirtia era sua noiva. As criadas praticamente desmaiaram, e o mordomo ficou com uma cara de "o quê?". A noite da festa chegou, e Kaine recebeu os grandes nomes, fez um brinde com suas taças de vinho chiques, e os adultos beberam como se nunca tivessem provado algo de qualidade antes. Quando o rei e a família apareceram, ele foi servido com bife e vinho, e agiu como se Kaine tivesse acabado de inventar a tal alegria. Então a rainha de todas as pessoas puxou Kaine de lado para uma demonstração do vaso sanitário. O rei também experimentou e foi instantaneamente convertido. O rei declarou que seu palácio precisava de um imediatamente, e os convidados aplaudiram como se ele tivesse acabado de aprovar uma lei. Mas a paz é chata, então Cordino entrou, o equivalente humano de um vaso sanitário entupido. Colin pretendia avisá-lo sobre o dragão no hall, mas Kaine o impediu para que o velho gordo aprendesse uma lição. Um olhar para o dragão e Cordino quase caiu morto. Gritando como se tivesse visto a morte, Kaine teve que tranquilizá-lo de que estava bem morto, ao contrário do orgulho de Cordino. Enquanto o Marquês Ranzinza se arrastava para o salão de baile, todos o olhavam de lado com olhares afiados o suficiente para cortar pedra. Ou o homem era cego, ou simplesmente gostava de ser odiado, porque ele desfilava como se fosse o dono do lugar. Ele se sentou, provou o vinho, e mesmo que fosse claramente divino, agiu como se estivesse apenas bom. Então ele devorou o bife como um goblin faminto e exigiu mais molho. Kaine quase explodiu, mas Cullen o lembrou que o sujeito ainda o superava em patente, tentando ser civilizado. Kaine ofereceu-lhe a taça de vinho de presente como a todos os outros, mas esse sujeito disse que queria todas as taças, todo o vinho e a receita secreta do bife também. Kaine estava farto. Em vez de brigar, ele o atraiu com um presente melhor. Cordino se arrastou, esperando por um tesouro, mas foi assustado pelo rei. O homem caiu no chão instantaneamente, rastejando como um covarde, e o rei, claramente farto de suas bobagens, o repreendeu por seu comportamento lixo, e Cordino se esgueirou como um verme de vergonha. Silk pegou Kaine depois de toda a cena e disse que sabia que ele tinha armado para Cordino. Então Kaine admitiu que foi uma pequena vingança sem querer. Mas o rei ouviu e perguntou se ele realmente o usou como isca. Kaine parecia pronto para desmaiar, mas Silk e o Duque Santana acharam hilário, deixando Kaine em pânico enquanto todos riam de sua dor. Na semana seguinte, Kaine se arrastou até o campo de treinamento real para encontrar Diem. Depois que o rei prometeu arranjar um espaço de armazenamento para a parte de seu saque de monstros gigantes, Diem o levou a uma sala do tamanho de um armário de zelador, que Kaine imediatamente rejeitou porque os materiais que ele planejava guardar eram grandes demais para caber ali. Diem perguntou que tipo de monstruosidade gigante Kaine estava tentando esconder desta vez. Quando Kaine mencionou casualmente que era um dragão da terra, Diem quase desmaiou na hora. Assim que confirmou que Kaine não estava brincando, ele disse para ele despejá-lo no pátio para que os cavaleiros pudessem lidar com isso mais tarde. Kaine descarregou feliz sua caixa de itens, revelando não apenas um dragão gigante, mas um zoológico inteiro de monstros mortos. Diem ficou ali questionando cada escolha de vida que o levou a este momento. Ele não conseguia acreditar que um sujeito tão pequeno tinha derrotado sozinho o que levaria exércitos para vencer. Por curiosidade e talvez pânico, ele perguntou se Kaine era um herói ou o discípulo dos deuses. Mas Kaine desviou como um profissional e insistiu que era apenas um Yundian comum que ainda deveria estar na Academia Abic. Enquanto Kaine tentava fazer uma saída discreta, Diem o parou novamente, dessa vez convidando-o para se juntar aos cavaleiros em seu treinamento diário. Aparentemente, Diem queria exibir Kaine na frente do esquadrão. Kaine concordou, e logo os cavaleiros se reuniram, apenas para serem informados de que iriam lutar com o superdotado literal do reino. Um cavaleiro, que claramente não tinha instinto de sobrevivência, apontou que Kaine era apenas um pirralho, mas Diem mandou-o calar a boca e lhe deu a chance de ser humilhado primeiro. O sujeito aceitou, provavelmente pensando que tinha uma chance até Kaine o derrotar em segundos. O cavaleiro ficou ali envergonhado, tentando descobrir como sua dignidade de homem adulto foi dobrada por um humano tão pequeno. Antes que Kaine pudesse escapar novamente, Diem sugeriu que ele lutasse contra o resto dos cavaleiros de uma vez só. Bem quando o grupo se preparava para atacá-lo, uma voz interrompeu o caos. Uma elfa de cabelos verdes surgiu na cena e abraçou Kaine como se tivesse acabado de encontrar seu cachorrinho perdido há muito tempo. Ela repreendeu o esquadrão por atacar um pobre menino indefeso, apenas para Diem corrigi-la, lembrando-a de que esse mesmo menino derrotou sozinho 30 orcs para proteger as princesas. O sorriso da elfa se transformou instantaneamente em um desafio, e ela exigiu um duelo.
Kane tentou protestar, alegando que não tinha arma, mas a elfa já havia embotado sua lâmina. Então ele não teve escolha a não ser aceitar o desafio enquanto lutavam. Os cavaleiros assistiram maravilhados porque Kane não apenas se manteve firme, mas se moveu com uma precisão que igualava a de seu capitão. Então, no estilo típico de Kane, ele desapareceu e reapareceu atrás dela para desferir o golpe vitorioso. Isso a fez derreter imediatamente e ela o declarou instantaneamente como seu marido. Chocando a todos, Kane recuou e insistiu que ela havia pegado o cara errado porque ele mal a conhecia, mas ela se apresentou como Tijuana, viscondessa honorária e filha de um duque. Kane correu para trás de Jim em busca de segurança, apenas para perceber que o homem estava dormindo ou fingindo não existir. Tijuana disse a Kane que já havia prometido ao pai que voltaria para casa com um marido, e se Kane quisesse permissão oficial, ela a conseguiria diretamente do rei. Kane ainda não estava interessado, dizendo que ainda era um menino, e tentou explicar que mulheres mais velhas não eram o tipo dele. Mas Tijuana o lembrou que, como elfa, ela viveria mais que 3 gerações e ainda permaneceria sempre jovem. Antes que ele pudesse escapar, ela ordenou a Diem que arrastasse Kane para o castelo. No palácio, Kane ficou ali se perguntando como ele acabou como isca de elfa, enquanto Tijuana informou confiante ao rei que havia escolhido Kane como seu futuro marido. O rei quase engasgou com a notícia e pediu contexto. Kane explicou que a venceu em um duelo e agora ela não parava de persegui-lo. Garm perguntou se Kane sequer sabia quem ela era, mas Kane disse que não. Então o rei explicou tudo. Tijuana era basicamente da realeza élfica. Há muito tempo, os elfos foram escravizados, mas quando o reino de Esforte foi fundado, o primeiro rei incorporou suas terras ao reino para proteção. Como seu pai havia liderado os elfos, Tijuana era tecnicamente uma princesa. O rei tentou encerrar o assunto, lembrando-a de que Kane já estava noivo de Telestia e Silk, mas Tijuana disse que isso o fazia amá-lo ainda mais. O rei, agora desesperado, disse que só aprovaria a proposta dela se o pai dela a aprovasse. Mas Tijuana, já um passo à frente, disse que isso não seria um problema. Então ela puxou Kane da cadeira e para fora da sala como se ele fosse seu novo animal de estimação. Depois o rei olhou para os outros, ainda se perguntando o que diabos estava acontecendo, e raciocinou que Kane devia estar escondendo algo porque parecia realmente estranho. Nesse momento, Jim mencionou que Kane havia evitado a pergunta sobre o discípulo dos deuses antes, o que só levantou mais sinais de alerta. Então o conselheiro real sugeriu discretamente que o testassem. Dias depois, Jim encontrou Kane parecendo que não dormia desde o último duelo, e ele disse que havia sido forçado a lutar com Tijuana sem parar, como se ela estivesse sob efeito de maconha, e isso estava começando a quebrar sua alma. Jim admitiu que ela tinha o hábito de exagerar, mas também mencionou que ela havia ficado mais forte graças a Kane. Então, a voz de Tijuana ecoou à distância, e Kane tentou desaparecer novamente, mas Jim o agarrou e disse que o rei queria vê-lo. Kane seguiu Diem até o palácio onde o rei, Garm, o duque e o conselheiro real estavam todos esperando. O conselheiro entregou a Kane um livro que dizia conter magia de alto nível criada pelo primeiro rei. Kane se iluminou como uma árvore de Natal, abriu o livro e confirmou que estava cheio de feitiços poderosos, mas todos os outros apenas o encararam, confusos. Foi então que o rei explicou a reviravolta. Ninguém mais conseguia ler o livro. Kane então percebeu que o livro estava escrito em japonês, o que só levantou mais perguntas. O rei finalmente fez a grande pergunta: quem era Kane, de verdade? E Kane decidiu contar tudo. Ele admitiu que tinha memórias de sua vida passada no Japão, assim como o primeiro rei. Quando Garm perguntou se Kane era realmente seu filho, Kane disse a ele que os deuses confirmaram isso durante seu batismo. Ele também admitiu que falava com os deuses toda vez que visitava a igreja. Ouvindo isso, o rei pediu para ver seu status e Kane não hesitou. Depois de ler, o rei disse que Kane tinha o poder de governar o reino. Kane implorou para que não o tratassem de forma diferente. Ele explicou que inicialmente estava confuso e sobrecarregado, mas seus amigos e família o ajudaram a encontrar sentido nessa nova vida. Vendo sua sinceridade, o rei prometeu guardar seu segredo, até brincando sobre fazer Kane rei. Nesse exato momento, Tijuana explodiu na câmara, agitando uma carta de seu pai aprovando o casamento. Antes que alguém pudesse reagir, ela agarrou Kane e o arrastou para fora da sala mais uma vez. Depois que eles saíram, o rei se virou para os outros e fez todos na sala jurarem levar o segredo de Kane para o túmulo. 2 anos depois, Kane estava relaxando na biblioteca, enterrado no livro antigo escrito pelo primeiro rei. Acontece que o sujeito foi isekai'd pelo bom e velho caminhão Kun e foi transportado em seu corpo original. Kane estava prestes a aprofundar-se na história do rei quando suas duas noivas grudentas, Silk e Telestia, apareceram perguntando se ele estava estudando para os exames de admissão da academia. Kane disse sim, mas no momento em que elas pediram para estudar com ele, seu alarme interno disparou. Ele fugiu de lá mais rápido que um rato em um café de gatos, alegando que já tinha planos para o dia seguinte também. Assim que pensou ter escapado da grudentice, Tijuana apareceu como um Pokémon selvagem e o convidou para um duelo. Kane tentou usar o mesmo roteiro de fuga, mas ela não aceitou. Ainda assim, ele fugiu novamente e correu direto para casa. Uma vez lá dentro, ele vestiu sua roupa de aventureiro porque finalmente era seu 15º ano neste mundo de fantasia, e isso significava que ele poderia se inscrever na guilda. Kane estava pronto para começar sua segunda vida de bico, mas assim que entrou na guilda, esbarrou em um cara ruivo. Kane pediu desculpas imediatamente e disse que estava lá para se juntar à guilda, e o homem lhe desejou sorte como um mentor misterioso.
Kane sentiu que já tinha visto o cara em algum lugar antes, mas não conseguia se lembrar, então ele ignorou e foi para a recepção. Ele disse à recepcionista que queria se registrar, e ela lhe entregou um formulário depois que ele o preencheu. Ela lhe deu um cristal e disse para ele pingar um pouco de sangue nele para que suas estatísticas pudessem ser impressas em seu cartão da guilda. Ela acrescentou que ele começaria no Rank G, já que era novo. Kane a agradeceu e a chamou de senhora, mas ela o corrigiu e disse que seu nome era Ritia. De repente, um grupo de aventureiros de marca Walmart entrou e começou a assediá-la. O líder deles notou Kane parado ali e tentou atacá-lo, mas Kane era diferente. Um passo para o lado depois, e o tolo caiu no chão sozinho. Ele tentou de novo, depois trouxe seus 2 palhaços de apoio, mas Kane os tratou como bonecos de treino e os derrotou facilmente. Justo quando o líder deles estava prestes a sacar uma arma, o homem ruivo misterioso reapareceu e encerrou tudo. Acontece que o cara era Claude da Chama de Gelo, o que fez os bandidos se espalharem como baratas. Kane o agradeceu, mas Claude disse que estava realmente salvando-os de Kane. Eles tomaram uma bebida juntos, e Kane disse a Claude que teve tutores crescendo, o que fez Claude pensar que ele era um daqueles pirralhos ricos. Kane então perguntou sobre o nome Chama de Gelo, e Claude explicou que era o nome de seu grupo, já que sua espada estava em chamas, e sua esposa lançava magia de gelo como a Elsa com esteroides. Ele mostrou a Kane seu cartão dourado da guilda, e revelou que era um aventureiro de Rank A, mas disse que não ficaria impressionado até atingir o Rank S, como o primeiro rei. De repente, Claude levou um tapa na cabeça de sua esposa, Lena, que chegou furiosa e o arrastou pelas orelhas como uma professora pegando um marido matando o trabalho. Ela foi doce com Kane, no entanto, e disse a ele que ele era talentoso antes de puxar o marido pra fora como um saco de lixo. Kane então navegou pelo quadro de missões, mas percebeu que as missões de Rank D eram apenas recados glorificados, avistando uma missão de Goblin de Rank D. Ele a pegou e estava prestes a sair quando o universo jogou mais uma em cima dele. Tijuana apareceu de novo como se estivesse rastreando-o via AirPods. Dean, que estava com ela, explicou que os cavaleiros estavam treinando por perto, e era por isso que ela estava na cidade. Kane disse a eles que acabara de se juntar à guilda e estava indo para uma missão, e claro, Tijuana se ofereceu instantaneamente. Como se fosse uma escapada romântica, Jamie tentou lembrá-la de que ela tinha trabalho, mas ela disse a ele para cuidar da própria vida porque uma esposa adequada deveria estar na primeira missão de seu marido. Enquanto isso, Kane estava tentando fugir, mas Tijuana o agarrou pelo braço e o arrastou para a floresta. Durante a missão, Tijuana agiu como se fosse uma lua de mel, rindo e flertando, mas Kane tentou mantê-la focada e a alertou sobre os goblins à frente. Em vez de ouvir, ela saiu correndo como se fosse uma excursão. Eles finalmente encontraram uma carroça destruída com um homem ferido cercado por goblins. Kane curou o homem enquanto Tijuana entrou em modo berserk nos goblins. À medida que mais inimigos chegavam, Kane lançou um feitiço de proteção ao redor dela para que ela não fosse atingida. Ela eliminou os goblins com facilidade e já estava sonhando acordada com seu casamento antes que um barulho alto sacudisse a área. Lagartos verdes gigantes vieram atacando. Kane disse a ela para levar o homem e ir embora, e disse que ele mesmo cuidaria disso. Não muito depois, Kane invocou pilares de gelo que surgiram do chão e secaiando todos eles em um instante. De volta à guilda, Kane contou a Rixia o que aconteceu. Quando ele disse que havia 30 lagartos verdes, ela praticamente gritou e correu para encontrar o chefe da guilda. O chefe, Cedric, chamou Kane e imediatamente presumiu que ele era um golpista tentando arrancar dinheiro. Kane tentou explicar, mas Cedric estava muito ocupado sendo barulhento e errado. Ele gritou com Rixia para calar a boca e até ameaçou o emprego dela. Então ele fez um abuso de poder e revogou o cartão da guilda de Kane. Justo quando Kane pensou que era o fim do jogo, o mestre da guilda entrou e perguntou o que estava acontecendo. Cedric reclamou sobre Kane ser um mentiroso sem provas. O mestre da guilda ignorou suas bobagens e chamou alguém que era ninguém menos que Tijuana. Ela entrou correndo, pulou em Kane como um koala e o chamou de marido. Kane sussurrou que o noivado deles deveria ser secreto, mas já era tarde demais. Rixia e Cedric pareciam que seus cérebros tinham acabado de dar tela azul. O mestre da guilda então revelou que Kane era um nobre, um barão, e seu futuro cunhado chocando Cedric, que quase desmaiou e entrou direto no modo bajulador, implorando perdão a Kane como um homem tentando evitar ser demitido. Kane, tranquilo como sempre, o perdoou e perguntou se eles pegariam os cadáveres dos monstros. O mestre da guilda disse, claro, e o promoveu para o Rank C. Tijuana, sendo seu eu exagerado de sempre, disse que não era o suficiente e exigiu uma promoção para o Rank A, já que Kane havia matado um dragão vermelho em uma idade ainda mais jovem. Mas o mestre da guilda disse que isso causaria um alvoroço entre outros aventureiros, já que Kane precisava lidar com alguns bandidos antes de ser coroado com o Rank A. Enquanto isso, os deuses estavam assistindo a tudo como se fosse um reality show. Todos concordaram que Kane havia ficado forte demais e se perguntaram se não deveriam ter dado a ele as proteções de nível 10. Mas um dos deuses, Zenon, disse a eles para não entrarem em pânico porque a força de Kane era necessária. Ele revelou que Eren, um mal antigo selado há muito tempo, estava prestes a retornar e destruir tudo. Os deuses surtaram, mas Zenon disse que estava tranquilo, pois já tinha alguém em mente para treinar Kane e prepará-lo para a batalha contra o chefão final do mundo.
Alguns dias depois, Sylvia invadiu o quarto de Kane em pânico enquanto o acordava. Acontece que ela tinha esquecido de acordá-lo para os exames de admissão, e eles já estavam atrasados. Kane imediatamente se aprontou e saiu correndo, como se estivesse sendo perseguido por dívidas estudantis. No entanto, quando ele estava fora de vista, usou um feitiço de teletransporte e foi direto para a academia. Assim que chegou lá, ele se registrou e pegou as direções para o salão de exames. Ele entrou esperando ver suas duas noivas, Silk e Telestia. Mas não havia waifus à vista, e ele pensou que elas poderiam estar em outro salão. Logo, o examinador apareceu e começou a dar uma bronca sobre Trapaça antes de começar o exame, e em apenas alguns minutos, Kane terminou. Depois que a parte escrita terminou, o examinador anunciou que a próxima fase era o teste de magia, o que deixou Kane super animado. Eles foram para o pátio onde o examinador disse para eles lançarem seu feitiço mais forte em um alvo. Os alunos antes dele conseguiram se ridicularizar com seus ataques fracos, e chegando à vez de Kane, ele hesitou, perguntando se era permitido ir com tudo. No entanto, o examinador disse para ele não se estressar, que a barreira ao redor do local aguentaria, mas isso foi um grande erro. Ele decidiu pegar leve, usar algo pequeno como uma bola de fogo, mas acabou explodindo tão forte que abriu um buraco enorme na parede. O examinador piscou algumas vezes, verificou se nenhum aluno virou cinzas, então nervosamente anunciou que aquilo estava feito. E a próxima fase era o teste de esgrima. Eles se moveram para outro pátio, desta vez com uma fila de aventureiros ranqueados para julgá-los. Kane de repente viu Claude, que imediatamente o escolheu para duelar com ele. Assim que começaram a lutar, o resto dos jovens ficou chocado. Kane e Claude estavam voando pelo pátio, lâminas se chocando a uma velocidade incrível, e até Claude ficou chocado que Kane conseguia igualar seus movimentos. Eventualmente, o examinador interrompeu a luta porque todos os outros alunos já estavam tremendo de baixa autoestima. Claude disse a Kane que eles precisavam ir em uma aventura de verdade algum dia, e então foi embora. O examinador finalmente disse a Kane para ir para casa e esperar pelos resultados. No dia seguinte, Kane se viu na berlinda do palácio, sendo interrogado pelo próprio rei sobre aquela pequena bomba mágica que ele soltou durante os exames. Então Kane explicou que era apenas um feitiço básico, e aproveitou para avisar ao rei que havia feito o teste na sessão dos plebeus. Mais tarde naquele dia, Kane verificou o quadro de resultados e ficou em primeiro lugar. Silk o encontrou e o parabenizou, provavelmente ainda chocada por ele não ter sido preso. Então Rain apareceu e disse que, por ter ficado no topo, ele agora tinha a gloriosa tarefa de fazer o discurso de abertura na cerimônia de entrada. Na cerimônia, Kane se levantou e fez um discurso como todos aqueles palestrantes motivacionais que só querem seu dinheiro. O Kane veio depois para dar suas bênçãos a todos os alunos. Assim que terminou, a aula começou e o professor pediu a todos que escolhessem sua área de estudo. Kane escolheu aventura, mas Silk e Telestia imediatamente o atacaram em dupla, dizendo que ele tinha responsabilidades nobres e não podia sair por aí balançando espadas como um plebeu. Depois da aula, enquanto tentava se recuperar mentalmente, Kane viu um grupo de valentões da escola cercando uma garota. Quando ele olhou mais de perto e viu suas orelhas, reconheceu que era Parma. Sem perder tempo, ele interveio e calou os valentões. Mas então Silk e Telestia sequestraram Parma e começaram a conversar com ela. Enquanto as garotas conversavam, Kane de repente ouviu uma voz em sua cabeça. Kane seguiu o chamado estranho e entrou na biblioteca da academia, mas no momento em que abriu a porta, algo o atingiu com força. No segundo seguinte, ele desapareceu, teletransportado para um lugar desconhecido sem contexto. Bem na frente dele havia uma pequena e aconchegante cabana. Então ele entrou, e bum! Lá estava um homem casualmente fazendo café. Kane ficou confuso, mas o que realmente fritou seu cérebro foi quando o cara mencionou o nome real de Kane da Terra, o que significava que ele sabia que Kane havia reencarnado. Kane ficou surpreso e perguntou como, ao que o homem respondeu que Sinan o havia informado. Então ele se apresentou como Yuya, o que fez o estômago de Kane gelar, porque esse aspirante a funcionário do Starbucks era o primeiro rei Vesford. O mesmo cara que escreveu aquele livro de magia de 300 anos, Kane imediatamente presumiu que estava conversando com um fantasma ou algo assim. Mas Yuya garantiu que ele estava muito vivo. E de fato, esse homem não estava apenas respirando. Ele era o deus literal da criação. Ele se perguntou como isso aconteceu, e Yuya explicou que ele criou este novo mundo em que Caim estava, chocando-o. Ken ainda estava tentando processar o fato de que seu novo treinador era um cheat code vivo, quando Yuya lhe disse que os 7 deuses o haviam contratado pessoalmente. Para colocar Caim em forma, Caim tentou se esquivar e disse que não precisava de treinamento, então Yuya o desafiou a pegar um biscoito de sua mão. Parecia fácil, até que Yuya o desviou e pressionou uma espada em seu pescoço. Caim, agora totalmente ciente de que o assunto era sério, perguntou por que ele precisava ser mais forte, e Yuya lhe contou sobre uma desgraça iminente chamada Eren, que havia sido selado há 300 anos, mas estava prestes a voltar e arruinar a vida de todos. Caim perguntou por que Yuya não o impediria então, já que era claramente mais poderoso, mas Yuya respondeu que não podia mais interferir nos assuntos do mundo, pois agora era um deus. Para piorar, Yuya arremessou Ken para uma praia aleatória e lhe deu uma espada, desejando-lhe boa sorte para encontrar o caminho de volta para a floresta. Mas antes que isso fosse possível, Ken tinha que atingir o nível 600. Ken sabia que isso levaria algum tempo, já que ele ainda estava no nível 300, e ele mencionou que seus entes queridos estariam preocupados com ele.
Mas Yuya lhe disse que um ano ali era como um dia em seu mundo. Então Yuya desapareceu dali, deixando-o sem escolha. Ken mergulhou de cabeça na floresta e começou a fatiar monstros. Enquanto isso, de volta ao outro mundo, Sylvie correu para a porta pensando que Ken havia retornado, mas eram apenas Silk e Celestia em sua caça diária ao namorado. Elas disseram que Ken não estava na aula, e Sylvie revelou que ele também não estava em casa. Ela estava preocupada que ele tivesse se escondido de Isaac novamente, mas Celestia disse a ela para relaxar e acreditar na armadura de enredo de Ken. Então todos concordaram em esperar em sua mansão até que ele voltasse. Enquanto isso, Ken passou meses farmando na floresta e parecia que não tocava em um travesseiro desde que partiu. Ele mal conseguiu se esconder do monstro, arrastando-o, e desabou como um boneco de pano. Enquanto ele jazia no chão, esperando que a morte apenas terminasse o trabalho, ele ouviu um barulho, arrastando-se. Ele encontrou uma criatura raposa ferida. Ken estava prestes a acabar com seu sofrimento até que teve um flashback da noite em que morreu na Terra. Aquele momento o lembrou de seu voto de proteger os fracos, então ele usou o resto de sua energia para curar a raposa e desmaiou imediatamente. No entanto, ele mais tarde acordou para descobrir que o pequeno o estava guardando, então Ken decidiu ficar com a raposa e a nomeou Haku. 4 anos se passaram. Cain e Haku se tornaram lendas da floresta, sobrevivendo juntos até que finalmente alcançaram a cabana de Yuya. Yuya os recebeu de volta e notou que Ken havia crescido e envelhecido. Ele também notou Haku e informou Ken que aquilo era um Fenrir, uma besta sagrada. Ele então disse a Ken que ele poderia formar um contrato com ela, e Ken fez exatamente isso. Depois disso, Yuya lhe disse que ele continuaria sua tortura. Agora, sob um novo sádico chamado Durain, Ken perguntou sobre Eren novamente, então Yuya prometeu dar-lhe a fofoca completa antes de sumir. Durain não perdeu tempo. Ele arrastou Ken para uma montanha e explicou a hierarquia de poder. Eren era mais forte que Yuya. Yuya era mais forte que ele, e Ken ainda nem estava no gráfico. Se Ken quisesse ter uma chance, ele teria que derrotar Durain primeiro. Ken atacou com confiança e foi nocauteado com um soco como se fosse um meme. Ele acordou em um quarto aleatório com Haku, abanando o rabo como se nada tivesse acontecido. Eles desceram as escadas onde Ken conheceu Huri, a esposa de Durain, e seu dragão de estimação, o que fez Haku entrar em modo ciúmes total. Huri serviu o jantar e Ken chorou sobre a comida como um Yunjin, provando doce pela primeira vez em meses. O treinamento recomeçou no dia seguinte. Ken tentou de tudo, mas Durain continuava a humilhá-lo. Um ano inteiro se passou, e Ken ainda não conseguia vencê-lo. Mas um dia, algo clicou. Ele se lembrou de sua conversa com Yuya, onde aprendeu que Eren costumava ser o deus do entretenimento, até que enlouqueceu e transformou a vida em um reality show banhado a sangue usando um oráculo, o que imediatamente despertou uma determinação nele. Enquanto ele lutava mais duro, Yuya observava de longe e se desculpava silenciosamente dizendo que não pôde proteger os pais de Ken. Acontece que a mãe e o pai de Ken também foram invocados para Sword anos atrás, e eles concordaram em ajudar a deter Eren, mas morreram durante a luta. Alimentado pela dor e raiva, Ken entrou em modo besta e finalmente venceu Durain. Então ele correu para a cabana de Yuya para visitar os túmulos de seus pais. Ele se ajoelhou e agradeceu a Yuya por cuidar deles, jurando derrubar Eren e terminar o que eles começaram. Antes de partir, Yuya restaurou o corpo de Kain à sua idade original e disse para ele levar Haku consigo. Durain apareceu naquele momento e insistiu que ele também levasse o dragão de estimação, e Kain agradeceu a ambos por tudo antes de se despedir. Pouco antes de partir, Yuya lhe entregou uma espada e pediu para ele entregá-la ao rei. De volta à mansão de Ken, os cavaleiros estavam se preparando para uma caçada humana completa quando Sylvia avistou Ken entrando como se tivesse acabado de voltar de férias. Ela desabou em lágrimas e correu para abraçá-lo. Com Silk e Celestia logo atrás, todas o atacaram com amor e biscoitos. Ken se desculpou por ter sumido por um segundo, então começou a devorar aqueles biscoitos como se não comesse há 4 anos. No dia seguinte, Ken fez uma visita ao rei e entregou a carta de Yuya junto com a espada que ele havia lhe dado. Enquanto dava seu relatório, Ken acidentalmente deixou escapar e revelou que levou 5 anos para completar seu treinamento na dimensão de Yuya. O rei levantou uma sobrancelha, mas o Duque Santana não conseguia parar de rir. Em vez de se preocupar com a dilatação do tempo, ele casualmente lembrou Ken que a guilda havia enviado uma mensagem avisando-o para completar sua missão ou arriscar ter seu rank revogado. Mais tarde naquele dia, Ken visitou o mestre da guilda, que lhe disse que parte de seu novo e brilhante status de rank A envolvia limpar o lixo de bandidos nas estradas para a capital. Sem perder tempo, Ken partiu. Quando ele finalmente encontrou os bandidos, eles já estavam no meio de uma briga com Millie e Nina. Ambas as garotas ficaram surpresas ao vê-lo aparecer como uma luta de chefe surpresa. Mas depois que Ken notou que Millie estava ferida, ele a curou na hora e disse para elas deixarem o resto com ele. Os bandidos tentaram se exibir, mas Ken não precisou ouvi-los. Ele os derrubou sem esforço, sem sequer sacar sua espada. Depois que foram amarrados como filhotes mal comportados, as garotas e os nobres que elas escoltavam o agradeceram pelo resgate. Quando perguntaram o que ele estava fazendo na estrada, Ken disse que era uma missão da guilda. Millie levantou uma sobrancelha, já que missões assim eram geralmente para rank C ou superior. Ken casualmente puxou seu cartão de guilda dourado, exibiu sua promoção e os deixou sem palavras.
O nobre perguntou o que fazer com os bandidos, e Kane disse para ele não se preocupar. Quando entraram na cidade, Kane estava rebocando os bandidos atrás dele em uma carroça com jaula. Depois de deixar o homem em casa, Kane descobriu que ele era o pai de Parma. Parma ficou surpresa ao ver Kane ali, mas seu pai explicou que ele os havia salvado. Parma elogiou Kane por trabalhar tão duro em um dia de aula, e quando ela o chamou de barão, Millie e Nina prenderam a respiração por um segundo. Enquanto Millie se apressava para se desculpar por todas as vezes que o tratou casualmente, Nina apontou que Ken era basicamente o marido dos sonhos de toda caçadora de ouro. Ken garantiu a Millie que nada havia mudado e disse que ela e Nina ainda eram suas mestras. Millie ficou tão emocionada que o abraçou como se sua vida dependesse disso, mas Ken se soltou educadamente e foi em direção à guilda. Millie e Nina o seguiram, já que também precisavam fazer seu relatório. Na guilda, Ken disse a Rixia que havia terminado sua missão. Enquanto ela se virava para informar o mestre da guilda, Ken notou uma situação familiar se desenrolando por perto. Millie e Nina estavam sendo assediadas novamente pelos mesmos aventureiros rejeitados de anos atrás. As garotas os repreenderam e tentaram ir embora, mas claramente esses idiotas não entenderam o recado. O líder deles tentou agarrar Millie, mas Ken pegou sua mão no ar e o encarou com tanta força que apagou sua confiança. O Brutamontes reconheceu Kane imediatamente. Lembrando da surra de anos atrás, ele e seus capangas recuaram tão rápido que foi constrangedor. Enquanto Kane continuava a encará-los como se fosse cometer um crime, Claude chegou, fazendo-os entrar em pânico total. Kane se iluminou e correu para cumprimentar Claude e Lena. Quando Claude perguntou o que estava acontecendo, Kane explicou que os perdedores estavam assediando suas amigas. Claude se virou para olhar as garotas e ficou surpreso ao ver rostos familiares. Kane perguntou como eles se conheciam, e Millie casualmente revelou que Claude era seu irmão mais velho. Depois de saber que Kane havia sido aluno deles, Claude insistiu que todos fossem beber, o que lhe rendeu um tapa na orelha de sua esposa. Durante as bebidas, Millie contou a Claude como eles haviam se reencontrado recentemente com Kane e acrescentou que ele agora era Rank A. Claude ficou chocado, mas fazia sentido, já que Kane o havia igualado durante o exame de admissão. Nina acrescentou que Kane também era um barão, o que era novidade para Claude e Lena. Quando Millie perguntou como Kane ficou tão forte, ele não tinha ideia de como explicar seu campo de treinamento multiverso, sem parecer louco. Mas ela ignorou, dizendo que ele já havia derrotado monstros fortes para criar bolsas mágicas para elas de qualquer forma. Lena perguntou quanto essas bolsas podiam guardar, e como Millie não tinha ideia, ela se virou para Kane, que prometeu fazer uma para ela. Depois que Millie desmaiou de alegria ou de álcool, Kane percebeu que tinha aula no dia seguinte e se desculpou discretamente. Depois que ele saiu, Claude notou Rachel olhando ao redor da guilda como se estivesse procurando por algo. Quando ele perguntou-lhe o que ela precisava, ela explicou que a escola estava procurando um aventureiro para dar uma aula. Claude imediatamente se voluntariou como se estivesse esperando uma chance de se livrar da papelada. No dia seguinte na escola, Kane estava todo animado para mostrar tudo o que havia aprendido no campo de tortura de Yuya. Essa empolgação morreu instantaneamente quando o professor lhe disse que ele não tinha permissão para usar magia ofensiva dentro do prédio da escola. Com o nível de poder de Kane, um espirro poderia destruir uma sala de aula. Sem que Kane soubesse, Claude, Lena, Millie e Nina estavam todos assistindo dos bastidores. Vendo o quão desapontado ele parecia, eles decidiram fazer algo a respeito. Durante a aula de aventura, o professor os apresentou como instrutores convidados do dia. Claude pediu a todos que tirassem seus cartões de guilda. Kane, sabendo que seu cartão explodiria sua vida social, alegou que o havia esquecido em casa. Claude acreditou nele, mas o avisou para não esquecer novamente. A turma foi levada para fora para lutar, e os alunos se revezaram lutando contra Claude. Kane tentou se juntar, mas seus colegas de classe continuaram empurrando-o para o fim da fila. Quando ele finalmente chegou à frente, a aula terminou. Kane implorou por uma luta, mas o professor recusou, dizendo que eles tinham que seguir em frente. Claude prometeu-lhe uma luta na próxima vez, mas o professor também rejeitou essa ideia, dizendo que a escola não podia pagar, especialmente depois de gastar uma pequena fortuna consertando a parede que Kane havia explodido. Naquela noite, Kane entrou na floresta para desabafar. Monstros foram derrotados, árvores foram fatiadas, e toda a área parecia o rescaldo de uma luta de chefe. Um guarda em patrulha viu a destruição e presumiu que o próprio diabo estava à solta. Ele correu para Garm e disse que a cria do mal estava destruindo a floresta. Garm e seus soldados correram para o local, mas Ken já havia se teletransportado. Tudo o que encontraram foi um buraco gigante e terreno destruído. No dia seguinte, o rei convocou Ken e perguntou sobre a destruição na floresta. Ken disse que os deuses não lhe haviam dito nada. O conselheiro real entrou em pânico e sugeriu formar uma aliança com outras nações. Ken disse para eles não se incomodarem, e foi então que o rei exigiu a verdade, e Ken confessou. Enquanto isso, nos restos daquela mesma floresta, um goblin tropeçou em uma gema roxa brilhante. Não foi muito longe. Um dragão a engoliu inteira, mas esta não era uma besta normal. Estava sendo controlada por Eren, que estava lentamente recuperando poder enquanto seu antigo selo continuava a enfraquecer. No dia seguinte, na escola, a turma de Ken teve outra aula surpresa sobre magia de invocação. Seu professor apresentou um mago do palácio que parecia ter se perdido a caminho de uma convenção de cosplay. Seu nome era Grat, e ele explicou o básico da invocação, então distribuiu selos mágicos. Segundo ele, se a magia de um aluno fosse forte o suficiente, eles poderiam formar um contrato com qualquer criatura que invocassem.
Cain, já com contratos com Haku e Jin, estava pulando de excitação como se estivesse prestes a desbloquear um novo personagem alto. Os alunos começaram suas tentativas de invocação um por um, falhando mais do que feitiços baratos em um show de mágica para imaturos. Então chegou a vez de Cain, e a excitação se transformou em pânico. Ele sabia que sua magia tendia a atrair desastres. Grat disse para ele se concentrar e derramar sua magia no selo. Cain fez exatamente isso, e toda a área se iluminou com uma explosão de energia forte o suficiente para jogá-lo para trás. Quando a fumaça se dissipou, Cain olhou para cima e viu um demônio casualmente sentado ali e afirmando ser o príncipe das trevas. Cain instantaneamente criou um flash ofuscante para esconder a cena de seus colegas e de Grat antes que algo fosse exposto. Enquanto ele pegava sua espada para acabar com qualquer criatura amaldiçoada que acabara de invocar, o demônio casualmente se curvou e ofereceu para formar um contrato. Segundo ele, seu nome era Seth, e ele estava totalmente disposto a nuclear o mundo em nome de Cain. Cain não era a favor daquela destruição de vida, mas ainda assim aceitou o contrato. Assim que Seth desapareceu, Grat perguntou se a invocação de Cain havia funcionado. Cain fingiu que nada aconteceu. Naquela noite, o rei convocou Cain, porque aparentemente Grat não conseguia manter a boca fechada. Cain confessou que havia invocado o verdadeiro príncipe das trevas e formado um contrato. O rei quase teve um ataque imaginando o que teria acontecido se Seth tivesse enlouquecido e arrasado a capital em 5 segundos. Ele exigiu ver o status de Cain, mas avisou Grat para manter os lábios selados. Assim que Cain o exibiu, o título Semideus estava impresso no topo. Todos na sala congelaram, e o rei casualmente anunciou que convocaria uma audiência real, sem dar a Cain a chance de falar. O rei decidiu promovê-lo a visconde e entregar-lhe uma cidade inteira para administrar. De volta para casa, Sylvia tentou convencer Cain a dar uma festa para celebrar seu novo e brilhante título. Antes que ele pudesse responder, Cullen invadiu e trouxe a notícia de que a floresta perto de sua cidade natal estava prestes a se tornar o Marco Zero de monstros. Cain correu para lá, onde seu irmão mais velho lhe disse que as criaturas haviam começado a agir como bestas enfurecidas novamente. Ele até mencionou que essa era a mesma sensação que tiveram anos atrás, pouco antes de monstros atacarem a cidade. Cain disse que iria à floresta para investigar. Depois de sair, ele passou na guilda para coletar informações. Enquanto Rudy o atualizava, Millie e Nina apareceram e tentaram dissuadi-lo, dizendo que a floresta agora era território de monstros. Cain ignorou os avisos e disse que iria sozinho. Assim que entrou na floresta, Cain invocou Haku e Jin para ajudar a varrer a área. Cada monstro que surgia era transformado em carne moída em segundos. Mesmo assim, Cain não conseguia se livrar da sensação de que algo o observava. Então ele invocou Seth, que confirmou que um ser poderoso espreitava na floresta, um que tinha controle total sobre monstros de alto escalão. Cain pediu mais informações, e Seth invocou outro demônio sob seu comando para fazer o reconhecimento. Em pouco tempo, mais monstros apareceram, e Cain os aniquilou novamente. Depois disso, ele deixou Seth e o demônio Alfred Pennyworth para cuidar do resto, enquanto ele retornava à cidade. Quando Millie e Nina viram o que Cain havia trazido, pareciam ter acabado de ver um exército de pesadelos. Claude e Lena apareceram, e Cain lhes disse que eram exatamente esses os tipos de feras que vagavam pela floresta. Enquanto isso, nas profundezas da floresta, Seth e os outros demônios finalmente localizaram o esconderijo de Aaron. Mas antes que pudessem reagir, Aaron ordenou que os monstros lançassem um ataque à cidade. Seth imediatamente partiu para encontrar Cain. De volta à guilda, Cain sentiu o caos iminente antes mesmo que os guardas dissessem uma palavra. No momento em que ele saiu, Seth apareceu e lhe deu a atualização completa. Cain disse a Rudy para alertar seu irmão e avisar os outros para se prepararem para a batalha. Ele partiu para a floresta, mas no caminho encontrou Tijuana. Ao saber do ataque, ela insistiu em ir junto, mas Cain disse para ela ficar e ajudar a defender a cidade. Ele e Seth então continuaram sua missão e chegaram bem a tempo de apoiar Dalmatia, que estava cuidando das coisas na linha de frente. Cain deu a ordem para Seth e Dalmatia atrasarem o exército de monstros que se aproximava, enquanto ele avançava para lidar com Aaron pessoalmente. De volta à cidade, Tijuana ficou para trás ajudando os civis, mas Millie decidiu que não ficaria de braços cruzados enquanto Cain lutava sozinho. Nina, Claude e Lena concordaram e se juntaram à sua investida em direção ao caos. Na floresta, Seth invocou seus generais e os enviou como seguranças de elite para desacelerar as feras que se aproximavam. Enquanto isso, Cain finalmente alcançou Aaron, que estava sentado ali como um vilão curtindo um filme de terror. Quando Cain lhe disse para parar o ataque, Aaron basicamente recusou, pois estava jogando um jogo para ver quão rápido a humanidade desmoronaria. Então ele notou os olhos de Cain e percebeu que se pareciam com os das pessoas que o selaram séculos atrás. Quando Cain confirmou que eram seus pais, Eren parou as brincadeiras e lançou seu ataque. Cain desviou rápido o suficiente para sobreviver, mas sabia que um único golpe o reduziria a cinzas. Ele chamou Haku e Jin, esperando virar a luta, mas Eren os afastou como se fossem moscas, e seguiu com uma onda de fogo que carbonizou tudo à vista. Ao mesmo tempo, Claude e os outros mal conseguiam se manter firmes enquanto os monstros os dominavam. Felizmente, Tijuana chegou com reforços bem a tempo e ajudou a reverter a situação. Cain, por outro lado, não aguentava mais ver Haku e Jin sofrerem. Ele pulou entre eles e o fogo de Eren, absorvendo o golpe ele mesmo.
Eren o chamou de tolo, mas Ken não se importou. Ele já tinha tido o suficiente. Com o poder da pura teimosia e do dano emocional, ele se carregou como se fosse patrocinado por todo o clichê de anime existente e lançou um ataque de nível divino que iluminou o céu. A explosão foi tão absurda que as pessoas a viram a quilômetros de distância. Ken não parou até que Seth e Dalmacia finalmente intervieram e lhe disseram que Eren havia sido completamente aniquilado. Os dois demônios não conseguiam acreditar que Ken quase havia destruído a floresta inteira com sua fúria sagrada, mas até eles tiveram que admitir que o cara cumpriu o prometido. Enquanto Ken corria para se reunir com seus amigos, Seth e Dalmatia se afastaram e concordaram que os deuses haviam escolhido a pessoa certa para o trabalho. Poucos dias depois, o rei chamou Ken e lhe deu uma bronca real por enfrentar uma ameaça apocalíptica sem supervisão. Sua pressão arterial subiu ainda mais quando descobriu que Ken havia lutado ao lado de Seth, mas promessa é dívida. Então o rei realizou uma audiência formal com os principais nobres e oficialmente nomeou Ken Visconde. Ele lhe entregou um domínio perto da capital para governar, provavelmente esperando que Ken não o destruísse também. É claro, o caos não demorou a chegar. Pouco depois de Ken assumir o controle de seu novo território, um soldado relatou ao rei atualizações que quase partiram sua alma no primeiro dia de Ken. Alguns aventureiros tentaram agredi-lo só por ele existir e acabaram precisando de atenção médica. Um grupo foi expulso de um bar após assediar uma empregada. Isso rendeu a Ken uma prisão rápida por guardas desavisados que não perceberam que estavam algemando um nobre. Mais tarde, alguns aventureiros tentaram se infiltrar na igreja para roubar o local. Ken resolveu isso também, mas nada fez o rei perder a cabeça mais do que a última atualização. Ken aparentemente havia construído um novo castelo que rivalizava com o Palácio Real. E assim, a paz retornou ao reino. Se você gostou deste resumo, deixe seu like e comente Ken na seção de comentários. Além disso, inscreva-se no canal se ainda não o fez para mais aventuras cheias de ação e enredo. Se você quiser outro resumo de anime como este, assista a este vídeo bem aqui que está esperando por você.